Vamos abrir as nossas Bíblias na Carta Universal de Judas, antes do Apocalipse. Eu vou ler o mesmo texto sobre o qual preguei nesta quinta, mas vou tratar do que não foi possível pelo tempo, que inclusive é algo a que podemos dar uma orientação mais evangelística. Epístola Universal de Judas só tem um capítulo. Os versículos que leremos são os versículos de números 3 e 4. Diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Podeis assentar. Conforme nós falamos na quinta-feira, Judas revela que o intento inicial de sua carta seria tratar de algo mais ligado à nossa edificação cristã. Falar da salvação comum, ou seja, compartilhada por todos, por ele, pelos que o liam. Mas ele viu-se obrigado a redirecionar o assunto da carta, premido por uma necessidade de fortalecer aquela comunidade nas suas convicções e fazê-la lutar, como ele diz, batalhar pela fé, pela crença, pelas convicções, pela profissão de fé, que de uma vez foi entregue aos santos. E a razão de ele passar a tratar desse encorajamento para que eles batalhassem pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos, foi porque, como ele disse, alguns haviam se introduzido furtivamente na comunidade cristã. Furtivamente dá a entender alguma coisa desapercebida. Aquele que furta, aquele que subtrai, ele não o faz à vista, ele faz de maneira camuflada, ele faz de maneira oculta. Então, alguns se introduziram furtivamente, e estas pessoas, segundo Judas, não eram verdadeiramente cristãs, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios. Aí ele vai dizer o que eles estavam fomentando dentro daquela comunidade. Eles estavam primeiro convertendo em dissolução, em libertinagem, a graça de Deus. E eles estavam negando o senhorio absoluto do Senhor Jesus Cristo, que por sinal no versículo também é reconhecido, como nós o cremos, como sendo Deus. Então ele fala, estes homens estão usando o discurso bíblico da graça, mas para um propósito inadequado, para gerar libertinagem. Provavelmente eles estavam dizendo que porque nós somos perdoados, salvos por meio da graça, do favor imerecido de Deus, não por nossas obras, não por nossos méritos, então nós teríamos na graça liberdade, entre aspas, de tendo já obtido o favor e a aceitação de Deus, vivermos como bem quiséssemos, entregue aos nossos instintos, às nossas paixões, às nossas vaidades, de maneira que para eles a graça virava pretexto para libertinagem, para dissolução. Se eles falavam em graça, de alguma maneira deveriam reconhecer qualquer tipo de senhorio de Cristo, porquanto a graça se nos oferece através de Jesus.
mas o que eles pareciam estar negando era o senhorio absoluto, exclusivo de Jesus, como se eles pudessem dizer que sobre alguma coisa em nossas vidas, Jesus teria regência e domínio e soberania, mas sobre outras, em relação a elas, nós poderíamos fazer ou agir como bem quiséssemos, que elas estariam excluídas da soberania de Cristo. Então a graça fora interpretada como pretexto para a libertinagem, e o senhorio de Cristo foi limitado a algumas esferas da vida. Era o que estas pessoas estavam tentando introduzir, estes que furtivamente entraram, mas que não eram genuínos cristãos. O perigo do que eles promoviam decorria do fato de eles usarem os termos, as expressões. Eles não chegavam falando de outra coisa que não graça, eles falavam de graça, um termo que tinha um uso teológico dentro da comunidade. Eles usavam o discurso oficial, mas com adulteração na interpretação, limitando o senhorio e reconhecendo-o em alguma medida, usando a graça como pretexto para a libertinagem. Para que nós entendamos isto daqui de forma mais contextual, vamos pensar em algumas coisas mais amplas, buscar exemplos na Bíblia até nos determos nesta situação específica. A igreja de Jesus, ela recebeu um mandamento para pregar o evangelho a toda criatura. A palavra evangelho significa boas notícias. O que pregamos é não uma receita para alguém seguir, não um código de ética para alguém cumprir. O que nós pregamos são fatos de que o Verbo se encarnou, Jesus Cristo se fez carne, habitou entre nós. Enquanto o homem foi perfeito, levou os nossos pecados ao Calvário. Ali sofreu a pena, a punição, o castigo que era para nós. Ele pagou o preço integral da dívida que tínhamos para com Deus, para que pudesse obter para nós o favor divino, a graça, a aceitação diante de Deus. O Evangelho, porém, não apenas fala de que Jesus se encarnou, morreu em nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu aos céus. Mas o Evangelho, a partir desta mensagem, faz um apelo para que os homens se arrependam dos seus pecados. Porque o arrependimento é a forma de eu reconhecer que a morte de Jesus Cristo teve razão e motivo. Se eu não reconheço o meu pecado e não o tenho como grave e abominável, como poderia eu reconhecer a importância do que Jesus Cristo fez por mim na cruz do Calvário? Eu devo, portanto, arrepender-me dos meus pecados, lamentar pelo meu estado miserável e, em fé, receber Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Nós pregamos o Evangelho, e o Evangelho consiste nisso daí. Vamos ver algumas passagens que explicam, porém, que o fato de nós pregarmos sobre a obra consumada de Jesus Cristo lá na cruz, como uma obra perfeita, capaz de perdoar a nossa dívida, expiar a nossa culpa, que nos faz ser recebidos por Deus, sem que tenhamos obras para contabilizar a aceitação dele. Nós somos aceitos pela cruz de Cristo, pelo sangue do Cordeiro, que nos lava, nos limpa de toda mancha. Vamos mostrar como esta mensagem da graça não leva a esta consequência de uma vida libertina que eles estão aqui sugerindo. Lá em Efésios, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, no capítulo de número 2:
aos Efésios capítulo 2. A Bíblia diz a partir do versículo 8: porque pela graça sois salvos. Nós não somos salvos porque temos mérito e justiça própria. Nós não somos salvos por alguma coisa que há em nós, mas por uma disposição favorável que há em Deus, por graça, favor imerecido. O verso 8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Note que a fé é mencionada como um meio, ela não é a causa da graça, ela não é a razão da graça de Deus, ela é o meio de apropriação da graça. Deus nos é gracioso por aquilo que Jesus Cristo fez. Nós somos salvos não por causa da nossa fé, mas por causa do que Jesus Cristo fez. Agora, aquilo que Jesus Cristo fez é contabilizado a nosso favor, a justiça de Cristo é imputada a nós. Os nossos pecados são considerados pagos pelo sacrifício da cruz, porque nós o recebemos através da fé. A fé é um meio de apropriação, é como estender das mãos para receber um presente. Ninguém pode dizer que recebeu um presente por causa que estendeu as mãos. Não, quem deu o presente, se era um presente e não a mercadoria pela qual se pagou, o fez de livre vontade. O estender das mãos foi o meio de apropriação para trazer o presente a si. O texto diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto, o ser salvo, não vem de vós, não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se nós fôssemos julgados diante de Deus pelas nossas obras, todos seríamos condenados ao inferno, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e não há um justo, nem um sequer. Somos salvos não por causa das obras, somos salvos pela graça mediante a fé. Esta salvação não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode bater no peito e dizer: eu conquistei a salvação. Só pode glorificar a Deus por tê-la recebido, porque foi por graça. Mas o versículo 10 diz uma coisa valiosa, que vai negar que a graça possa se tornar motivo para a libertinagem. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ele está dizendo que nós somos salvos por graça mediante a fé. Isto não veio de nós, é dom de Deus, não veio das obras. No entanto, nós nos tornamos como um barro nas mãos de Deus e passamos a ser sua feitura. Ele nos refez, ele nos remodelou quando nós cremos nele. O que dá a entender, como veremos mais adiante, que quando nós confiamos em Jesus como nosso Salvador, nós estamos ao mesmo tempo entregando a vida a Ele para que Ele seja Senhor. O que vai a uma mesa de cirurgia, ele se entrega ao médico, porque se expõe à anestesia e fica à mercê dos atos cirúrgicos que o médico vai praticar nele. Ele, ao confiar no médico como capaz de curá-lo, ele também se entrega ao médico, se coloca totalmente à disposição do médico. Para que Jesus possa nos salvar, nós temos que colocar nossa vida ao dispor dele. Logo, não é possível tê-lo como Salvador, é o que veremos, sem que o tenhamos também como Senhor. Nós não podemos tê-lo como Salvador sem tê-lo igualmente como Senhor. A fé salvífica é uma fé que entrega uma vida falida a Cristo para receber uma vida remodelada, uma vida transformada. Não apenas nós queremos obter o perdão de pecados, nós entregamos a vida que não produziu nada nas mãos de Cristo, para que Ele não apenas nos dê perdão,
mas nos devolva a vida restaurada. Por isso que diz: somos feitura sua, somos obra de suas mãos agora como crentes, e fomos recriados, criados de novo em Cristo Jesus. A primeira criação foi a criação em Adão, quando nós fomos criados em Adão, por intermédio de Adão, que gerou todos os seres humanos. Mas agora, quando somos salvos por graça, mediante a fé, somos novamente criados, somos recriados, mas de uma outra fonte, em Cristo Jesus, como se Jesus nos tivesse gerado outra vez. E fomos criados ou recriados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, o plano de Deus é salvar pessoas que não merecem, mas que se arrependem e creem no seu Filho, para depois remodelá-las e colocá-las num projeto de vida onde as obras delas serão boas obras, serão obras que glorificam a Deus, serão obras que resultam de uma vida santificada pelo poder do Espírito Santo. Em Romanos, a Bíblia diz o seguinte, no capítulo de número 5, versículo 1 e 2, primeiramente: tendo sido, pois, justificados pela fé, ou seja, fomos declarados inocentes no tribunal de Deus pela nossa fé, porquanto Jesus Cristo já pagou o preço pelos nossos pecados. Justificar é termo forense, judicial, se opõe a condenar. Um juiz justifica ou condena, mas nós fomos justificados pela fé no tribunal de Deus. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Já não há mais acusação contra nós no tribunal de Deus, já não há mais inimizade, temos agora paz com Deus. E o verso 2 diz: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Mais uma vez a ideia de que a fé apenas nos dá entrada à graça, não é o custo da graça, é o meio para se apropriar dela. Então diz: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O crente justificado tem paz com Deus, tem entrada na graça, está colado nela, é firme nela e tem certeza de salvação, já está se gloriando na convicção certa de que vai estar no céu e contemplar a glória de Deus. Mas o verso 5 diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aqueles a quem Deus justifica por graça, Ele derrama no interior destas pessoas, põe no coração destas pessoas, através do Espírito Santo, o seu amor. E agora o crente ama a Deus, não com o seu amor débil da religiosidade que ele tinha antes, onde ele se propunha a fazer o que Deus dizia e sempre descumpria. Agora ele ama a Deus com o próprio amor de Deus nele. O mesmo amor que veio buscá-lo para Deus em Jesus Cristo, agora está no crente derramado, para que ele, com este amor que vem de Deus, que é pelo Espírito Santo, ame e sirva a Deus. Portanto, o caminho do crente salvo pela graça, não por obras, vai ser um caminho de santificação. Lá em Gálatas, a Bíblia diz o seguinte, na carta que Paulo escreveu aos Gálatas: capítulo de número 2, versículo de número 21. Paulo diz: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Paulo está dizendo: eu não torno nula, eu não tiro o valor, eu não aniquilo a graça de Deus, dizendo que um homem pode ser salvo pelas obras, cumprindo a lei de Deus,
Porque se a justiça pudesse vir pela lei, se nós pudéssemos fazer aquilo que a lei de Deus diz com perfeição para merecer salvação, então seria dispensável a morte de Cristo. Se justiça pudesse vir pela lei, Jesus teria morrido em vão. Mas se ele morreu por nós, é porque nós não poderíamos obter justificação diante de Deus pelas nossas obras, através da lei. Tem que ser através do que ele fez por nós na cruz. Em Gálatas 2,16 diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Ao mesmo tempo que aqui diz que a salvação é por graça, mediante a fé, que não é por nossas obras, diz também o seguinte no versículo de número 20, Paulo diz: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo mostra aqui o lado eficaz da fé para nos conduzir a uma vida santificada. Quando eu creio que Jesus Cristo morreu em meu lugar, isso não me mantém distante, ele lá morrendo por mim e eu aqui. Eu aceito que quando ele morreu me representando, é como se eu tivesse morrido também. Quando eu compreendo isso, eu aceito que ele morreu por mim e eu aceito-me morto na sua morte. Então o velho homem que eu era é destruído sob o poder da cruz de Cristo. E assim como ele ressuscitou ao terceiro dia, eu também agora estou unido a ele para ressurgir para uma nova vida. Não apenas eu creio que ele morreu por mim e ressuscitou, eu creio que eu morri na cruz dele com ele, para que agora ele ressuscitado viva em mim. A fé, portanto, pela qual somos salvos, nos justifica e nos une a Cristo, para que a vida velha se encerre pelo poder da cruz e uma nova vida surja em nós pelo poder da sua ressurreição. Por isso Paulo vai dizer também o seguinte, na carta aos Romanos, capítulo de número 6, aos Romanos 6, versículos 1 e 2, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ou seja, se nós somos salvos por graça, não por nossas obras, então qual é o raciocínio que vamos ter? Que nós vamos pecar mais para que haja mais graça de Deus em perdoar? Ele diz no verso 2, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O fato de sermos salvos pela graça nos faz não apenas justificados, mas unidos a Cristo na sua morte. Nós morremos para o pecado, e nós unidos a ele, ressuscitado, agora temos uma nova vida, uma vida que é para Deus, para a glória de Deus. Então ele nega que alguém possa concluir do fato de a salvação ser pela graça, que isso signifique permissividade para pecar. Em Romanos 6 ainda, no verso 14, ele diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça que nos perdoa, nos liberta do poder do pecado, para andarmos em novidade de vida. Logo, toda vida que alguém realmente se arrependeu dos seus pecados e confiou em Jesus como seu Salvador, entregou-se a ele como Senhor. Jesus salva a vida que é dada a ele para ser salva. Jesus salva a vida que é entregue nas mãos dele para que ele a possa salvar. Então ele é salvador de quem ele também é Senhor. E isso a gente vê claramente no livro de Atos por 2 vezes. A Escritura inclusive coloca a ordem, Senhor e Salvador. Primeiro ele é Senhor, depois Salvador. Ele não é Salvador de ninguém
de quem também não seja primeiramente Senhor. Em Atos 2, versículo de número 36 diz: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Cristo é o título dele de Salvador, título quer dizer Messias. Note, Deus fez de Jesus, quando o ressuscitou dentre os mortos e o elevou ao céu, Deus o Pai fez dele Senhor primeiramente e Cristo, que é Salvador. Em Atos, no capítulo de número 5, em Atos 5, verso 31, diz assim: Deus com a sua destra o elevou a príncipe, que é a mesma coisa que Senhor, o príncipe é um regente. Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Note, primeiro ele é mencionado como príncipe, depois como salvador. No outro texto, primeiro ele é Senhor, depois é Cristo. E Jesus não é Senhor de uma parte, de uma fração da nossa vida. Ele é Senhor de tudo. Ele é Senhor da nossa vida por inteiro. Eu nunca me esqueci de uma ilustração que alguém uma vez fez. Eu li, nem lembro-me quem seria o autor. Onde Jesus como que fosse chamado para morar na casa que seria a vida da pessoa, na ilustração. E a pessoa dizia a Jesus que ele poderia ficar com todos os cômodos da casa, que ele seria muito bem-vindo. Mas na ilustração, na figuração, Jesus dizia que ele não entraria se fosse um hóspede, só entraria se ele fosse o dono. E a pessoa dizia: então eu lhe dou todos os cômodos, só esse pequenozinho cômodo aqui que eu quero reservar para a minha privacidade. Jesus disse: não, eu só entro aí se tudo me for entregue. E assim, meus irmãos, ele só vai ser salvador de quem ele for Senhor. Então nós vemos de logo que o que a Bíblia ensina nada tinha a ver com o que aquelas pessoas estavam introduzindo naquela comunidade cristã. Mas de onde veio aquela ideia? De onde vieram aquelas interpretações daquelas pessoas? De onde lhes surgira a ideia de que a graça favorecia a libertinagem, de que o senhorio de Cristo era limitado a algumas esferas? Aqui vem o outro aspecto. A igreja não apenas prega o evangelho, a igreja confronta a cultura ao redor. A Bíblia diz que o diabo é o Deus deste sistema de coisas, Deus com D minúsculo. Para aqueles que são mundanos, se deixam guiar por ele como se fosse Deus para eles. É o Deus deste século. A Bíblia Sagrada diz: este mundo, com a sua cultura, ele traz elementos que antagonizam a palavra de Deus. Por isso nós não apenas pregamos, nós confrontamos a cultura. Isso se revela quando Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Aí ele não está falando de pregar no sentido de evangelizar. Ele está falando de a igreja ser uma influência contrastante com o que há no mundo. Ela é o sal da terra, é a luz do mundo. Ela está aqui para influenciar a cultura, para agir também reprovando os elementos contrários a Deus da cultura, para influenciar a modelação dos valores cristãos. Por isso, onde o evangelho chegava, havia tumulto. Quando Estevão começou a pregar, e bem sucedido, ninguém resistia à sabedoria, ao espírito com que ele falava, os judeus ficaram loucos, porque como ele estava dizendo que
Os sacrifícios da lei eram representativos do de Cristo, que já tinha sido consumado, que o sacerdócio agora era o eterno de Cristo. Os judeus ficaram pensando: como vai ser agora? Nós temos um templo com oferta de sacrifícios, com sacerdotes, faz parte da nossa cultura, tradição religiosa. A pregação deste homem pode abalar a nossa cultura. Eles pagaram pessoas para mentirem contra Estevão, dizendo que ele tinha falado mal do templo, mas ele não falou mal do templo diretamente. Com isso, lhe levantaram acusação no sinédrio, o apedrejaram. Mais adiante, as autoridades de Israel dizem aos apóstolos: vocês encheram Jerusalém dessa vossa doutrina. Note, eles não falaram apenas: vocês têm muitos discípulos, vocês encheram a cidade. Ou seja, o pensamento de vocês está sendo respirado pela cidade. Vocês encheram a cidade com esses conceitos, essas ideias, essa forma de ver as coisas de vocês. Teve lugar onde pregadores chegaram, que o livro de Atos registra que as pessoas disseram: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Quando o evangelho chegava, não apenas formava discípulos, não era como as outras religiões que chegavam e formavam ali a sua comunidade. Não, havia uma convulsão cultural, porque o evangelho antagoniza os elementos que estão na cultura secular de forma violenta. E os cristãos eram vistos como aqueles que transtornaram o mundo. Lá em Éfeso, quando Paulo pregou o evangelho e muitos creram, aquilo ali ameaçava o culto à deusa Diana dos Efésios, que mantinha toda a economia da cidade. E os que tinham suas riquezas ali ficaram preocupados. Não era nem tanto uma questão religiosa, era o abalo econômico para eles que o evangelho traria. Paulo quase foi morto pela multidão, foi guardado pela providência de Deus, mas havia convulsão. Onde o cristianismo chegava, havia convulsão. No início eram os judeus que perseguiam os cristãos, depois o Império Romano. Quando o cristianismo cresce dentro do Império Romano, o Império Romano se dá conta de que, se aquelas ideias fossem difundidas, ia haver alterações significativas em toda a estrutura política daquilo que eles tinham. E é nessa hora que o Império Romano também passa a ser perseguidor dos cristãos. Por exemplo, nós vimos que no começo os judeus começaram a ver a pregação do evangelho como uma ameaça à cultura deles. Quando isso acontece, irmãos, logo aparecem aqueles que talvez estejam dentro da igreja, mas não querem atenção com o mundo secular. É uma tensão psicologicamente violenta. E aí talvez alguns de dentro pensem: vamos ver como é que a gente pode fazer para criar uma ponte com o lado de fora. E às vezes são os do lado de fora que dizem: não, isso é interessante, mas nós não queremos nos divorciar dessa nossa cultura, vamos fazer uma ponte, vamos fazer uma acomodação. E no início do cristianismo surgiram os judaizantes, primeiramente. Os judaizantes que Paulo ataca na carta aos Gálatas eram aqueles que diziam: nós cremos em Cristo, mas não vamos ter problema com o judaísmo, com a cultura judaica. O homem é salvo por Jesus e também pelo rito da circuncisão, que está instituído na lei de Moisés. O homem é salvo por Jesus e pela lei. Eles tentaram diminuir a tensão, porque, como eu disse, onde o cristianismo chega, ele gera convulsão, convulsão gera perseguição, e não é todos que estão prontos a pagar o preço. E quando vem a convulsão, aí começam a aparecer essas propostas de acomodação da fé
ao que está ao redor. E os judaizantes apareceram, e talvez se eles tivessem capturado totalmente a igreja cristã, ela teria convivido até hoje muito bem com o judaísmo, não teria tido as perseguições que sofreu, mas era uma concessão. Eles estavam dizendo Cristo e a lei, a fé em Jesus e a circuncisão. Paulo, quando vai tratar disso na carta aos Gálatas, Paulo não poupa palavras. Paulo diz: isso é um outro evangelho. Vocês se desviaram para outro evangelho. Paulo não diz foi um aditivo, foi um acréscimo. Paulo diz é outro. Se não for só Jesus e a sua cruz, só o Cristo e este crucificado, se não for salvação só pela graça, mediante a fé, se tiver esse ajuste, já não é mais o evangelho. Paulo disse: vocês se desviaram para outro evangelho. Esse não é o evangelho de Cristo. Se vocês se deixarem circuncidar, Cristo de nada adianta, crer em Jesus de nada adianta. Se vocês procurarem a circuncisão também como meio de salvação. E Paulo diz: ninguém é justificado pela lei, mas se é justificado pela fé. Quando o cristianismo entra no mundo romano, a cultura romana, ela era muito influenciada pelo pensamento grego. Porque antes do Império Romano veio Alexandre o Grande, da Macedônia, saiu conquistando vários povos, estendendo a cultura grega, e o Império Romano depois venceu o Império Helênico, e quando ele tomou de conta, tomou a frente, ele manteve toda aquela estrutura, aquela cultura que havia sido estabelecida no Império anterior. Tanto que a língua falada universalmente era o grego. Como hoje se fala inglês em toda parte, naquela época, dentro do Império Romano, a língua universal, além da língua local, era o grego. Por isso o Novo Testamento foi escrito em grego. Era a língua que todos entendiam. E o pensamento grego, a filosofia grega, tinha a ideia de que o corpo humano, a matéria de uma maneira geral, era uma coisa ruim. Eles acreditavam que nós éramos, antes de estarmos aqui dentro de um corpo, espíritos, em algum mundo inteiramente espiritual, e que por algum castigo ou por alguma divindade perversa nós fomos aprisionados dentro da matéria e estávamos agora com um corpo. O grego não via o corpo como uma parte de nós, mas como algo de que nós precisávamos nos livrar. A esperança deles não era a ressurreição da carne física, era o espírito ficar desincorporado. A matéria era ruim, o corpo era um cativeiro, era limite. E quando os cristãos iam pregar, eles encontraram objeção no mundo pagão romano quanto a esse aspecto. Quando Paulo vai pregar no Areópago, ele fala da ressurreição de Jesus. Isso surpreende os filósofos que lá estavam, estoicos, epicureus, os atenienses curiosos. Eles diziam: vocês falam de coisas estranhas. Por curiosidade ainda queriam ouvi-los, mas achavam estranho porque eles falavam de Jesus como tendo ressuscitado fisicamente. O credo apostólico diz: creio na ressurreição da carne, uma afirmação necessária à época em que ele foi feito, para mostrar que o pensamento cristão não era igual àquele pensamento reinante naquelas circunstâncias daquele tempo. E aí apareceram aqueles para fazer um ajuste. Eram os gnósticos. Eles tinham uma visão de mundo grega, viam a matéria como uma coisa ruim, a corporeidade como algo que não faz parte de nós, de que nós devemos nos livrar. Eles não criam em ressurreição da carne, viam o corpo como algo negativo. E esses gnósticos eram esses filósofos que agora estavam se dizendo cristãos. Eles acharam interessante o cristianismo, mas não queriam ser perseguidos.
pelos outros, não queriam ser estranhados pelos outros. E aí começaram a fazer ajustes. Meus irmãos, é a igreja que deve influenciar o mundo, não o mundo a igreja. É a igreja que é sal da terra e luz do mundo. Somos nós que temos que modificar a cultura, e não a cultura modificar aquilo que cremos. E quando nós vemos as epístolas, nós vamos encontrar exatamente esse novo adversário, o gnosticismo. O gnosticismo tinha duas vertentes. Uma vertente era ascética, penitencial. Eles diziam: o corpo não faz parte de nós, o corpo é um intruso, então vamos maltratar o corpo. E aí eles se chicoteavam, por exemplo, faziam penitências, castigavam, flagelavam o corpo. Tinha uma visão ascética. Paulo fala desses aí na carta aos Colossenses. Diz o seguinte: na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 20, Paulo reprova aquela igreja porque estava dando ouvidos a essas pessoas. Colossenses 2, a partir do 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Paulo diz: olha, esse negócio aí parece humildade. Essas pessoas aí que se castigam, que se flagelam, que se privam de coisas para castigar o corpo, tem uma aparência de sabedoria, parece uma devoção voluntária, disciplina do corpo, mas isso não tem valor nenhum. Era um sistema penitencial. E note, quando isso era incorporado, irmãos, modificava o evangelho, porque agora, além do sofrimento de Cristo, eu nessa visão teria que também passar pelo meu próprio sofrimento para ser salvo. Além do que Jesus padeceu, eu teria que mortificar o meu corpo para ser salvo. É interessante que a Igreja Católica Romana foi uma absorção dessas duas heresias, a dos judaizantes e essa dos gnósticos aqui. Dentro da Igreja Romana tem um sistema de obras para complementar a fé, para o homem merecer a salvação, e tem um sistema de penitências, que começa com as penitências que se realizam ali, com o sofrimento que a pessoa teria que passar no purgatório para complementar. Ou seja, estas duas coisas erradas, uma que se amoldou ao pensamento judaico, cultural judaico, outra que se amoldou ao pensamento grego, ambas foram recepcionadas dentro do catolicismo. Por isso o catolicismo prega um outro evangelho. Mas havia uma outra seita gnóstica, essa daqui, que falava da disciplina do corpo, das penitências, da ascese, era uma vertente do gnosticismo. Tinha uma outra. A outra dizia o seguinte: o corpo não faz parte de nós, então o que nós temos não é que açoitar o corpo, é deixar o corpo fazer o que quiser. Em outras palavras, se eu me prostituir, se eu praticar a sodomia, o adultério, se eu comer demais, isso não importa, porque o corpo não sou eu. Eles aí, em vez de castigarem o corpo, também desprezando o corpo, eles diziam era que nada que fosse feito pelo corpo importava, porque quem eu sou não é o que o meu corpo faz, ele não faz parte de mim. Para nós entendermos bem isso, vamos ver algumas passagens onde se fala de como os gnósticos viam as coisas. Lá na primeira epístola de João, capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo.
Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Note, os gnósticos estavam aqui, onde João está combatendo. Ele está dizendo: olha, não provem os espíritos, observem os discursos que vocês estão ouvindo, irmãos, porque tem falsos profetas saindo por aí, e vocês vão saber que eles são falsos profetas, no caso daquele tempo, porque eles não confessam que Jesus veio em carne. Como os gnósticos viam o corpo como uma coisa ruim, eles não podiam acreditar que Jesus tivesse tido um corpo físico, porque Jesus era o Salvador, era superior. Eles imaginavam que o corpo de Jesus era fictício, era um corpo aparente, era um corpo tomado momentaneamente, mas não era um corpo real, definitivo. Consequentemente, eles também não acreditariam, muito menos na ressurreição de Jesus, porque não acreditavam que Jesus veio em carne. E aqui ele está dizendo: isso é o espírito do anticristo. No verso 5 de 1 João 4 é interessante, ele diz: do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Ou seja, estas pessoas, João está dizendo, eles encontram muitos discípulos, porque eles falam do jeito que se pensa no mundo. Eles são do mundo, eles pensam como o mundo. Eles encontraram uma versão do evangelho palatável pela cultura secular ao redor, pela cultura mundana, onde as pessoas de visão grega rejeitam a corporeidade. Como eles falam o discurso amoldado ao espírito desse mundo, ao gosto desse mundo, à visão desse mundo, o mundo dá ouvido para eles. Muita gente, meus irmãos, às vezes quer modificar o evangelho para o evangelho ficar mais aceitável ao mundo, mas é o mundo que tem que se dobrar diante do evangelho, não o contrário. No verso 6 de 1 João 4, ele diz: nós somos de Deus, nós aqui os apóstolos, né? João é um apóstolo, está falando em nome dos apóstolos. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Isso conhecemos nós, o espírito da verdade e o espírito do erro. Então João está dizendo: quem ouve a palavra apostólica é que é de Deus, não é quem ouve o mundo, é quem ouve a palavra apostólica. E onde está a palavra apostólica hoje? No Novo Testamento, onde apóstolos e orientados por apóstolos escreveram. Então nós estamos aqui vendo que o espírito do erro amolda-se ao lado de fora, mas o espírito da verdade, João diz, ouve-nos, ouve a palavra apostólica. Meus irmãos, nós temos que ser firmes na palavra, irredutíveis no evangelho, não há negociação, é o mundo que tem que ouvir esta mensagem. Não somos nós que temos que modelar. Se for conforme o mundo, é o espírito do erro. Se for conforme esta palavra, é o espírito da verdade. Essa doutrina gnóstica mais permissiva, que em vez de falar de ascese, maltrato ao corpo, disciplina do corpo, dizia: o corpo não faz parte de nós, nós podemos pecar à vontade, teve força de influência na igreja de Corinto. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo vai defender que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Ele vai dizer: irmãos, como é que alguém pode negar que Jesus ressuscitou? Todo o evangelho vai abaixo, é vã a vossa fé, vocês ainda estarão nos seus pecados se Jesus não ressuscitou, porque a heresia gnóstica tinha chegado lá, dizendo que Jesus não tinha vindo em carne, não tinha corpo para ressuscitar. E lá em Corinto, irmãos, havia prostituição a valer. Paulo disse: entre vocês há imoralidade que nem entre os gentios se vê, porque eles estavam com essa ideia de que o que é feito pelo corpo não interfere. Entendem agora Judas? Quando Judas falava daqueles que convertiam a graça em libertinagem e negavam o absoluto senhorio de Cristo, estes gnósticos não admitiam o senhorio de Cristo sobre a vida física.
Ou seja, num plano puramente filosófico, intelectual, da mente, Jesus deveria governar e dizer como é que você deveria pensar. Mas em relação ao seu corpo não pertence ao seu verdadeiro eu. O seu corpo é desconsiderado, então você pode se prostituir, não existe ética sexual, pode se entregar à sodomia, pode fazer o que quiser. Jesus não seria senhor da esfera da corporeidade. E essa visão pela qual eles excluíam o senhorio de Cristo dessa dimensão da vida, fazia com que eles convertessem a compreensão que tinham da graça em libertinagem, e podemos fazer tudo. É interessante que Paulo diz que até coisas incestuosas estava vendo. Paulo diz: tem entre vocês quem viva com o esposo, a esposa de seu pai. Devia ser a madrasta dele. Mas note, ele não reconhecia as relações familiares dessa pessoa. Por que eles não reconheciam? Paulo diz: por que vocês não fazem nada? Como é que vocês acham isso normal? Mas é porque, como eles negavam a corporeidade, eles negavam também as relações familiares. E logo havia o incesto, havia sodomia, havia prostituição, tudo isso aceito permissivamente. Até a distinção dos sexos. Se o nosso corpo não faz parte de nós, então não há que se distinguir homem de mulher. Na igreja de Corinto havia um costume que era cultural do local, mas que tinha valor, de a mulher casada usar um véu como símbolo de sua submissão ao marido. E ela profetizava com o uso do véu, indicando essa submissão. Mas como eles estavam negando a corporeidade, então não tem homem nem mulher, porque é na esfera biológica que se distingue homem de mulher. E as mulheres começaram a tirar o véu e já não tinham mais essa preocupação de manter um símbolo que naquela cultura representava a sua submissão à liderança do esposo. E diz o apóstolo Paulo o seguinte, na carta aos Coríntios, capítulo 11, ele diz no verso 13: julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Aí ele vai mostrar que até Deus fez diferença entre homem e mulher. Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu? Quando ele diz que a natureza ensina, isso dá a entender que quando Deus fez Adão e Eva, os fez diferente nesse aspecto. A mulher tinha um cabelo longo e o homem tinha um cabelo mais curto. Deus diferenciou, e o apóstolo Paulo está citando isso daí, porque eles estavam desconsiderando. Meus irmãos, não é à toa que é dentro dessa vertente gnóstica que João fala do espírito do anticristo, que já estava naquele tempo entre nós e que opera hoje. É o que nós estamos vendo hoje. Preste atenção, quando alguém diz que você é homem e pode se redesignar mulher e virar mulher mesmo o seu corpo sendo masculino, ele está dizendo que o seu corpo não faz parte de você. A ideologia de gênero é gnóstica, porque não importa a biologia, você é homem e mulher pelo que escolhe ser, independente do seu corpo. Essa onda de tatuagens no corpo coloca o corpo como se fosse uma tela para uma obra de arte, separada da pessoa, distinta da pessoa, não fazendo parte do seu ser. O feminismo que quer abolir com as distinções entre homem e mulher quanto às suas funções, é como se não existisse a distinção biológica entre homem e mulher, como se o corpo não valesse nada. É o que nós estamos vendo nos dias de hoje. E nós temos que estar atentos, irmãos, para que nada disso venha para o nosso meio. Hoje eu recebi por WhatsApp de um irmão aqui da igreja um manual que foi feito, LGBT, QI+, um manual para dentro das igrejas cristãs, com interpretações que modificam o sentido da visão cristã quanto a esse aspecto.
Hoje preste atenção que essas ideologias, elas convertem tudo em libertinagem, defendem a sexualidade polimorfa sob todas as formas. Para eles, ética existe, para você não enganar aqui o seu vizinho, não fazer um documento falso, mas na área sexual, para eles não existe ética, vale tudo. Na esfera da corporeidade, da sexualidade, a ética sai, e se alguém trouxer a ética para aí e disser que algumas coisas são erradas, aparece alguém dizendo que é discurso do ódio, que fere a sensibilidade. E estas coisas vêm para exatamente modificar a essência do Evangelho, e nós temos que estar vigilantes quanto a isso daí. Judas diz: entraram furtivamente pessoas que fizeram esse link com a cultura secular, que defendem uma graça que é pretexto para a libertinagem, que negam o senhorio absoluto de Cristo, acham que tem áreas da vida que Jesus não governa. Mas nós acreditamos, irmãos, que Jesus governa sobre tudo, e que a graça que perdoa e acolhe muda o ser humano para ele ser uma nova criatura. Se o Evangelho deixasse as pessoas desorientadas quanto à sua corporeidade, o Evangelho estaria favorecendo apenas as depressões que assolam o nosso tempo, estaria favorecendo apenas as desorientações que se difundem pelo nosso tempo. Mas o Evangelho traz a pessoa de volta para o propósito de Deus. O Evangelho traz apreço pelo corpo e pela criação, traz a esperança da ressurreição, faz distinguir os sexos e a beleza de cada um, as funções que Deus designou para cada um. O Evangelho, irmãos, restaura a ordem que este mundo quer desordenar. Não teremos negociação, vamos pregar a graça que liberta e santifica, o Jesus que é Senhor de cada metro quadrado onde nós pisarmos com os nossos pés. Vamos ficar de pé.